da igreja, e dá muito mais argumento para aqueles que já estão perdidos. E o que nós temos visto hoje em dia, meus irmãos? Irmão de sangue dividindo igreja com outro irmão, por ganância, por poder, por status. Com todo o respeito que eu tenho a alguns famosos aí, do meio evangélico, para mim isso não é igreja, para mim isso é falso profeta, isso é falso mestre, e que se Deus não abrir os olhos do povo que está lá naquele meio, eles correm grande risco de cair em perdição. Nós precisamos, irmãos, enxergar que nós somos unidade em Cristo, e que se um sofre, todos sofrem. Lembra do que eu falo para todos vocês? Não sofra sozinho, porque esse tem que ser o propósito, irmãos. Se você sofrer, eu sofro. Se você se alegrar, eu me alegro. Então tomara que você fique rico, que daí eu fico rico também. Porque meus irmãos, esse é o propósito da igreja, unidade, porque nós professamos o mesmo Senhor. Segundo a verdade, nós dependemos do mesmo Deus. Versículo 4 até o versículo 6, diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós dependemos do mesmo Deus. Repare que ele fala, é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Como indivíduos, irmãos, nós podemos ter diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes talentos, diferentes formas de trabalhar. Mas, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade, não a sua vontade. Essa é a realidade, meus irmãos. Todos nós dependemos da vontade de Deus, para que a gente possa realizar as coisas de Deus. Ontem, ouvindo a palestra do pastor Jefferson Alvarenga, ele falou a respeito disso. Não foi à noite, a gente teve uma conversa lá com ele, à noite, só a equipe pastoral. Ele falou, existem coisas que alguns de vocês vão fazer, que eu vou delegar para vocês fazerem, e vocês não vão fazer exatamente como eu gostaria que vocês fizessem, e está tudo bem, porque Deus vai fazer com que você faça da melhor maneira possível, e isso não quer dizer que é igual ao que eu faço, e está tudo bem, porque isso é unidade, até porque esse dedão não faz o que esse dedinho faz, esse olho não enxerga o que esse olho enxerga, e por aí vai. Esse é o propósito do corpo, da unidade. O dom vem de Deus, onde nós recebemos dele, e os dons pertencem a Deus. A energia para usar o dom também é concedido por Deus. A vontade de fazer parte desse corpo é o próprio Deus quem realiza. Então, meus irmãos, nós precisamos perder a mania de glorificar os seres humanos por alguns dons e talentos. Eu confesso que eu admiro demais, eu sou apaixonado nas ministrações, nas pregações do reverendo Augustus Nicodemos Lopes, e do reverendo Hernandes Dias Lopes, e também do reverendo Heber Campos Júnior. Esses três homens para mim estão no topo da cadeia de pregadores, mas são seres humanos como eu e você. Talvez eles não vão conseguir pregar onde eu vou, talvez eles não vão em lugar nenhum onde eu já fui, porque apesar de eu não me considerar tão bom quanto eles na arte de pregar, o Senhor me chamou para isso.
E eu estou tentando fazer da melhor maneira possível. Mas não tem, mas eu glorifico a Deus pela vida daqueles homens, mas eu não idolatro aqueles homens. Assim deve ser a gente, irmãos. Tem tantos cantores, pregadores, homens, pessoas que são realmente às vezes uma bênção, mas que no meio do caminho se perdem, por causa muitas vezes da soberba e da idolatria humana. Porque em algum momento, como Caio Fábio, como tantos homens aí de Deus, porque em algum momento eles se esqueceram que quem efetua, que quem promove, que quem nos enche, que quem nos fortalece, que quem nos dá os dons é o Senhor. Eu sempre brinco lá com o conselho da igreja de Mogi Guaçu, quando eles falavam, e a igreja, como é que vai? E a igreja, como é que vai? Olha, eu falei, eu creio que nós vamos organizar isso lá atrás. Se organizar, se a gente conseguir chegar, alcançar a maturidade para organizar a igreja, é culpa de Deus, Ele que fez. Se não der certo, a culpa é minha. Eu falava isso, porque a grande verdade é essa. Se deu certo, é Deus. Se não deu certo, fui eu que errei. Porque Deus não falha, Deus não erra. Deus, Ele é bom. Ou então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com essa ideia de glorificar alguns seres humanos, mas também nós temos que tomar cuidado com a competição. Se no final de todas as contas, é Deus quem realiza tudo em todos, segundo a sua excelência e vontade, por que a gente às vezes sente ciúminho? Porque o irmão faz isso e o outro irmão não faz. Porque Deus chamou o pastor para ser pastor, e eu tenho que limpar o banheiro da igreja. Alguns irmãos se ofendem com isso. Mas talvez Deus fale muito, use muito mais a vida da pessoa que limpa o banheiro, do que a minha pessoa. Às vezes Deus move o coração de um de vocês aqui, com a disposição das irmãs que preparam a comunhão depois do culto, Joaquim principalmente, do que com a pregação. Nossa, que bênção que foi, a irmã preparou, nossa, que exemplo de serviço. Aí, e o que o pastor pregou? Não lembro, acho que foi alguma coisa lá da Bíblia. Às vezes isso acontece, irmãos. Nós precisamos entender que não há uma parte do corpo de Cristo que não tenha importância, não há um detalhe em que Deus não seja o grandioso poder e poderoso Senhor das nossas vidas. Nós dependemos do mesmo Deus, o mesmo Deus que responde às minhas orações,